Como está a situação da pandemia do novo coronavírus aqui em Varginha? Quem apresenta um panorama sobre esse cenário da saúde pública é o médico infectologista Dr. Luiz Carlos Coelho, secretário municipal de saúde. Bom, estamos hoje em 22 de fevereiro, 5 dias pós-carnaval, do que seria o carnaval, que por sorte nós conseguimos abrandar muito as questões ligadas a aglomerações. No carnaval fica um pouco mais fácil, porque além de ter suspendido o feriado e os dias de recesso, são atividades que acontecem mais extra-domicílio, diferentemente de Natal e Réveillon, onde a gente tem umas situações que são intradomiciliares, que é menos possível de interferir nos planejamentos das famílias. Então foi um carnaval em que não teve carnaval, com muitas interdições, com multas em estabelecimentos. O Disque Denúncia recebeu muita contribuição da população geral. Isso foi muito bom, porque direcionou algumas das ações. É sabido por todos nós que uma parte das pessoas viajaram. Essas pessoas que viajaram, elas podem estar ainda naquele período de ter que se observar para início de algum sinal e sintoma que leve à suspeição de Covid. Infelizmente isso aconteceu, a gente não pode impedir o ir e vir das pessoas, mas a gente tentou ao máximo conscientizar da importância de, ao retornar para os seus domicílios, ter um cuidado sobremaneira com idosos e grupos de risco. Então, nesse momento, nós ainda estamos num período em que é dentro daquelas 2 semanas que se espera para ver o que isso vai impactar no nosso boletim, no nosso cenário epidemiológico. O que nós temos hoje ainda são desfechos desfavoráveis de internações que aconteceram em início, em primeira quinzena de janeiro. Então, a gente ainda tem pacientes muito graves, ainda em CTIs, desse momento anterior, onde nós tivemos lá aquela aceleração muito grande de casos e de internações. A nossa taxa de ocupação de leitos ela é menor, mas a gente não se sente numa zona de conforto, porque a qualquer momento a gente percebe que, dependendo do comportamento social da comunidade e desse grupo que acaba sendo negacionista com relação à importância das medidas de prevenção e que negam a própria pandemia em si, eles podem engrossar uma estatística. Muito embora os adolescentes e adultos jovens não figurem nas estatísticas de morbimortalidade, na maioria das vezes eles não internam, eles não evoluem para desfechos ruins como o óbito, mas eles são veículos para dentro de casa para os seus idosos e para as pessoas que, independente da idade, têm alguma comorbidade e venham realmente a adoecer. É um momento em que a gente ainda está engatinhando na vacinação. A vacinação, as 3 remessas que se recebeu para imunizar de primeira dose, nós estamos conseguindo chegar hoje nos idosos de 88 anos ou mais. O que se espera é que sejam recebidas novas remessas para que a gente possa realmente avançar nos grupos elencados na prioridade pelo Programa Nacional de Imunizações. A 4ª remessa que nós recebemos sexta-feira é exclusivamente a 2ª dose da primeira dose que recebemos na 3ª remessa. Então, isso não muda o avançar nos grupos prioritários. Esse grupo prioritário é de conhecimento de todos. Existe uma deliberação da CIB-SUS que elenca grupo por grupo dos prioritários, estratificando de um maior risco para o menor risco, de setores de mais risco para setores de menos risco. É o entendimento de grupos de câmaras técnicas e que a gente respeita e que a gente segue fielmente. É isso que dá a transparência e a credibilidade no que está sendo proposto e produzido. As pessoas elas têm entendimentos muitas vezes diferentes com relação à estratificação desses grupos de risco, mas nós tínhamos que ter como norte o que é proposto pelo Programa Nacional de Imunizações, dando uma equidade e uma uniformidade nas ações de enfrentamento. O que se pensa hoje, o que se está buscando é fortalecer as ações com relação ao enfrentamento e manejo da síndrome pós-Covid.
Nós temos hoje um grupo grande de pessoas que tiveram Covid, que internaram, que muitas vezes foram entubados ou não, e que apresentam sequelas, sejam cardiorrespiratórias, sejam na parte motora. Então, a gente tem buscado melhorar a capacidade de atendimento do Centro Municipal de Fisioterapia para o enfrentamento dessa síndrome pós-Covid, e que é um trabalho bacana que já está sendo feito e proporcionado e sendo oferecido para a população geral. E durante toda a semana, o Dr. Luiz Carlos Coelho vai permanecer aqui para esclarecer dúvidas sobre a Covid-19 e as vacinas contra essa doença.